primeira pergunta que eu vou te fazer é qual o maior desafio que você enfrentou na hora de montar uma equipe? Cara, o empreendedor ele precisa de ter a capacidade de identificar talentos ou de formar talentos. Então, ou você contrata ou você forma. Você tem duas opções. Eu sempre tive a característica de dar oportunidade para as pessoas e de formar talentos. Isso é uma característica que ficou impregnada no DNA da nossa empresa. No entanto, que na nossa expansão agora de 2025, que já está lá em operação, que nós vimos aí num outro episódio, tem um andar que vai ser dedicado à formação de profissionais. Tá? Legal. Então, assim, nós dentro hoje do nosso quadro de funcionários, nós não temos nenhuma contratação que foi aquela contratação assim, vou tirar da concorrência e trazer para cá. Eu tenho exemplos. Hoje, o meu motorista da carreta, ele era operador de balancim. Entendeu? Ele tinha um sonho de ser motorista. Nós fomos lá, pagamos o curso, pagamos a habilitação e demos a oportunidade. Começou num caminhãozinho pequeno e hoje ele pilota uma carreta enorme. Então, assim, a dificuldade é formar, né? Para formar, você tem algumas situações. Primeiro, o tempo. Você tem que saber esperar esse tempo de formação, entendeu? Segundo, o investimento. Porque enquanto ele não está formado, ele está ganhando salário, está trabalhando, mas não está te entregando o que precisa. Você está investindo também, entendeu? Mas depois isso é mais sólido. Nós temos, por exemplo, hoje a nossa controller. Ela começou aqui na empresa com 16 anos. Caramba. Hoje ela tem 16 anos de empresa. Acho que é mais ou menos isso. Me perdoa, Débora, se já faz mais. Mas menos não faz. Entendeu? Então, assim, investimento, investir em pessoas. Isso é extremamente importante. Pô, por que não ir buscar no mercado? Por que não ir contratar do concorrente? Cara, se você quer ser diferente, se você quer se destacar mediante a concorrência, para que você vai contratar pessoas do concorrente que, teoricamente, se você é bom, o seu concorrente é pior que você? Pô, parece só um pouco de prepotência. Mas vamos lá, eu vou explicar para não ficar esquisito. A pessoa, quando vem do seu concorrente, ela pode vir na forma de trabalhar do seu concorrente. E, na verdade, quando você forma pessoas, você impõe uma forma de trabalhar diferente. Você quer o quê? Você quer o quê? A pessoa que vem com aquele, entre aspas, aquele vício do trabalho lá? Ou você quer uma pessoa que você formou os moldes da empresa, entendeu? Pensando como a empresa, impregnado no DNA da empresa. Eu acho que o pensamento a longo prazo em relação a essa situação de dificuldade de contratação é investir na formação. Eu acho que isso cada vez mais tem me provado que é o melhor caminho. Por exemplo, você tem hoje uma grande dificuldade de contratação no mercado. O momento é um momento o índice de desemprego está muito baixo. As possibilidades ali de contratação, elas estão cada vez menores. Especialização As também. especializações, os jovens indo para outros caminhos profissionais que não da indústria. Alguns fugindo da SLT, né? Alguns indo para o empreendedorismo, alguns assistindo bastante o podcast e se encorajando de empreender, enfim. Então, você formar pessoas, cada vez mais me mostra que é o caminho correto. E a gente investe muito nisso, pretende investir muito mais. Eu ainda julgo que nós investimos pouco nisso. Então, nós pretendemos aí para 2025, 2026, investir muito mais na formação e capacitação dos nossos colaboradores, dos que já estão aqui e dos que estão por vir. Boa. E como você identifica um talento? Quando você está num processo seletivo, por exemplo, como identificar um talento? Olha, é muito difícil, porque às vezes as pessoas têm grandes talentos, mas elas não conseguem te vender isso. E principalmente num processo seletivo, porque algumas pessoas elas ficam nervosas. Elas precisam de passar ali. Mas quando você parte para você ir para uma formação, o que você começa a identificar ali nas pessoas, no recrutamento, é a vontade de querer fazer diferente. E aí você acaba o quê? Tentando explorar
o talento que às vezes nem a pessoa sabe que ela tem. Olha só, é um caminho difícil, é um caminho custoso, é um caminho mais moroso, mas você tirar da pessoa o que ela nem ela sabe o que ela pode dar, é um dom. Verdade. Então isso os líderes precisam de conseguir, mas muitas vezes não conseguem. Isso é fato. Mas aí o gestor da empresa precisa de apoiar, precisa de tentar entender isso e trazer isso para o dia a dia da empresa, entendeu? Então vamos lá, investir em formação, contratar pessoas, contratar talentos que queiram fazer. E você acaba explorando esses talentos dela e mostra que ela é capaz, que ela pode, que ela tem talento para aquilo outro. E muitas vezes ela vai olhar e falar, pô, nem eu sabia que eu conseguia fazer isso tão bem. Cara, mas nós enxergamos isso em você. É como nós enxergamos, por exemplo, num operador de balancim, ele ser um excelente profissional de um motorista de carreta, que hoje, assim, poxa, é uma profissão de difícil contratação, e você conseguir formar isso dentro de casa, você garante algumas coisas que são essenciais. Por exemplo, a pessoa tem um carinho por aquele veículo, aquele caminhão 0 km que você põe na mão dela. Caminhão é um negócio caro, né? Uma carreta hoje 0, só a parte de trás deve estar, sei lá, uns 250 mil reais. Aí você pega um cavalo mecânico, deve estar uns 400, 500 mil. Um conjunto desse, estamos falando em 800 mil reais. Mais ou menos, depende muito, varia, né, de capacidade de carga e tudo mais. Mas você vai colocar isso na mão de um profissional, ele tem que ter um zelo e um carinho por aquilo muito grande, né? E você não põe um só, você põe um caminhão de um tamanho, outro caminhão de outro tamanho. Então você precisa de alguns motoristas, né? Você formando internamente, ele vai cuidar daquele caminhão como se fosse dele, com todo carinho, e como se fosse você, dono da empresa, sendo representado por aquele motorista dirigindo aquele caminhão. Entendeu? Você coloca alma no negócio. Você traz o cara para empreender junto com você. Por Tem mais amor que ele pela não empresa se... também, Tem né? amor pela empresa. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que esse é o melhor caminho que tem a seguir. É o mais demorado, é o que custa mais caro, mas é o mais sólido no meu entender. Boa.